Um dos temas centrais da revisão do plano diretor é a mobilidade em São Paulo. E nós vamos continuar a falar de trânsito agora sob a perspectiva de segurança e saúde. Nosso entrevistado hoje é o médico Dirceu Rodrigues Alves Júnior, diretor da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Abramet. Ele tem um estudo que relaciona o alarmante número de mortes no trânsito ao uso do álcool e outras drogas. Boa tarde, Dirceu. Por que o trânsito mata tanto? O trânsito mata tanto porque nós temos uma deficiência da atuação dos órgãos governamentais, né, com relação à fiscalização, à formação dos condutores, tá certo? E condutores mal formados, eu tenho convicção de que serão maus motoristas e maus motoristas estarão cometendo todas as infrações e não temos a fiscalização, que é o principal, em termos de punição severa, também não temos. Em consequência, todos fazem aquilo que querem no trânsito. Como é que foi feito esse estudo? Nós sabemos que não temos um banco de dados, né? O Estado não tem um banco de dados. Acidentes acontecem e não se tem uma ação preventiva sobre aquele acidente. Não se pensa por que aconteceu. Foi o homem, foi a máquina, foi o meio ambiente. O que causou, o que gerou esse acidente? Para que se possa trabalhar em cima desse agente causal. E, no entanto, sem o banco de dados, não tem o que se fazer. Então, nós brigamos, a Abramet briga por essa perícia do local de acidente. O que existe perícia é quando morre, vai para a delegacia, mas e como nós vamos prevenir? Né? Como a CET vai prevenir? Então, há necessidade de uma equipe, né, formada por engenheiro de segurança, por médico de tráfego e técnicos de segurança, para que, indo ao local, detectem o agente causal e trabalhem em cima desse agente causal. Acho que dessa maneira nós vamos ter uma redução de mortes e sequelados. Quando o senhor usa a expressão agente causal, o senhor tangencia num termo que está na medicina e que está no direito. Concorda? Concordo. E aí a gente queria entrar exatamente por essa questão. Se a gente está discutindo quem dá causa a um efeito, a gente precisa discutir também, principalmente, a legislação. Qual é o remédio para a legislação complacente de trânsito aqui no Brasil? Em especial, porque o senhor deve lembrar de um caso em que um rapaz de 20 e poucos anos sai com um carro de 150 mil reais de uma discoteca em Guarulhos, atropela 3 garis na marginal do Rio Pinheiros, mata esses 3 garis numa manhã de sábado e é dado a ele um habeas corpus, porque ele não tinha antecedentes criminais, bons antecedentes, residência fixa, dinheiro, um bom advogado, aí ele vai responder em liberdade por isso. Em tempo, estava com indícios de estar alcoolizado nesse episódio. Faz 1 ou 2 anos que aconteceu na Marginal do Rio, faz mais de 2 anos que aconteceu na Marginal do Rio Pinheiros. Como é que a gente explica essa legislação de trânsito que acaba por ajudar nesse cenário? Então, nós estávamos falando isso. É preciso que haja uma modificação, uma mudança radical do pensamento, da cultura sobre o transporte, sobre a mobilidade sobre rodas. Não podemos ter justificativas porque o sujeito matou, é dólar, não é dólar, tem dólar, não tem, matou quantos, estava bêbado, estava com droga, né? Nós não temos esse trabalho de pesquisa, o único trabalho que nós temos é com relação ao álcool. Então você tem um bafômetro para fazer o bafômetro, se o sujeito quiser fazer o bafômetro. Até porque numa das prerrogativas do direito, ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio. Exatamente. Então há necessidade de uma mudança radical na legislação que rege esse trânsito. E há necessidade de punições severas como é hoje a punição contra o uso do álcool. Né? Hoje o álcool é 1.900 e poucos reais a multa e, no entanto, para você fizer qualquer infração de trânsito, dá 57, 85 reais. Você falando no celular, é um absurdo você falar no celular, é uma desatenção no trânsito. Está comprometido todo o teu cérebro, teu córtex cerebral não recebe a informação, não arquiva essa informação. Em consequência, logicamente que você vai ter acidentes. Para você, telespectador da TV Câmara, Adriana, veja só como são os números e como eles são importantes. O número de mortes em acidente de trânsito, num levantamento que foi feito em todo o Brasil, de 1996 até 2010, esse número ele mostra uma relação de gangorra. Ele era de 35 mil mortes, nós estamos falando de Pacaembu cheio, em 1996, 35 mil mortes. Esse número cai para 29 mil mortes no ano de 2000.
Ele volta a subir para 36 mil mortes em 2005 e ele bate 40.989 mortes, ou seja, 41 mil mortes no ano de 2010. Ou seja, em números relativos, o número ele foi de 35 mil mortes para 41 mil mortes, ele cresceu em 6 mil mortes no período de 15 anos, tendo havido uma queda expressiva no meio desse período, mas que já voltou a crescer de novo. E vai crescer mais, por incrível que pareça. Aumenta a frota. Né? Não temos espaço para caminhar, aumenta a frota. Libera-se as motocicletas. É um elemento de alto risco no trânsito nosso, nos grandes centros e nas rodovias também. Né? Libera-se o motoboy, o mototáxi. Né? O mototáxi para levar um indivíduo que vai na garupa, que não conhece o equilíbrio da máquina e que você sabe que vai ser o agente causal do acidente. É ele que vai derrubar a moto por falta do equilíbrio dessa máquina. Então, esses fatores, né, são geradores. Vão trazer transtornos, vão aumentar a nossa sinistralidade. Dirceu, eu queria fazer uma pergunta bem pontual para você. Falta critério na hora que a autoridade entrega a Carteira Nacional de Habilitação a quem passou no exame? Falta critério nos procedimentos técnicos que levam a essa entrega? Não tenho dúvida. Falta procedimentos desde os 5 anos de idade, da pré-escola até os 18 anos, quando o Código Brasileiro de Trânsito determina que se tenha a educação de trânsito. Né? Aos 18 anos, o menino que chega aos 18 anos já chega com uma mudança cultural com relação à mobilidade. Né? E aí ele vai fazer um curso de formação. Hoje você tem a sua carta, eu tenho a minha carta. Eu aprendi a dirigir 30, 40 km por hora, eu subi uma ladeira, não deixo o carro recuar, eu faço uma baliza e me entregam, me concedem a Carteira Nacional de Habilitação. E, no entanto, eu não sei dirigir, eu só sei fazer o carro andar. Mas saber dirigir eu não sei. Eu não entrei numa curva a 80 km por hora, eu não desviei sabe, eu não fiz a direção defensiva, eu não treinei num simulador com o intuito de ver todas as adversidades que eu iria encontrar no meu trânsito. Dessa forma, logicamente, que eu não sou um bom motorista. Né? Eu sou um péssimo motorista porque não tenho recurso. Não sei dirigir na chuva, na rodovia, não aprendi. E não aprendendo, logicamente, que eu vou cometer as barbaridades que a gente vê hoje aí. Agora, diante desses problemas, Dirceu, e do problema da legislação, o que é possível fazer a curto prazo? A curto prazo, fiscalização, punição severa. É isso aí que tem que começar. É mexer no bolso do cara. E a longo prazo, a educação, a mudança cultural com relação à mobilidade. Nós teremos resolvido ou reduzido a 50% aquilo que a Organização das Nações Unidas determina ou orienta. Vamos diminuir nessa década em 50% o número de mortes. Olha, um dos principais eventos deste século foi o terremoto seguido de tsunami no Japão, no norte do Japão, no dia 11 de março de 2011. O senhor deve ter acompanhado, as imagens são impressionantes. 11 de março de 2011, aquele terremoto. Lá foram 28 mil mortes. 28 mil mortes. O trânsito de São Paulo mata 1,5 vezes mais do que o terremoto e o tsunami no Japão, como um dos principais exemplos da simbiose desse século. Se a gente pegar a média, mantida essa média de 41 mil mortes, 2010, 2011, 2012... Se a gente pegar essa média, Brasil, né? Isso nós não estamos falando de São Paulo, nós estamos falando do Brasil aqui corrigindo. A gente estaria falando em metade do número de mortos no tsunami da Indonésia, aquele tsunami que matou mais de 200 mil pessoas. Os números são absolutamente impressionantes. E aí a gente ouve o senhor com uma argumentação técnica, com uma argumentação da Abramet, Adriana, e a gente fica pensando no seguinte: há um grande descompasso entre a lei e a realidade. Certo, não há dúvida. E para você ter uma ideia, o Ministério da Saúde atua prevenindo uma doença epidêmica no Brasil, que é a dengue. Né? Sim. Montam equipes que vão de casa em casa, de porta em porta, de poça d'água em poça d'água, de plantinha em plantinha, no Brasil, com o intuito de conter a larva, para que não haja a doença. 2010, morreram 936 pessoas. Lindo. Nesse mesmo ano, 2010, no trânsito, morreram 42 mil. Então, é um absurdo que o Ministério da Saúde faz uma prevenção de uma doença e a outra doença epidêmica
negligenciada pelo Estado, pelo país. Então, há necessidade de ações preventivas desse governo com o intuito de cercar. Então, precisamos ter equipes, né, como tem a dengue, nas esquinas comuns dos acidentes, ou pesquisando condições inseguras, atos inseguros que aparecem e, logicamente, combatendo isso. Cortando o mal pela raiz, né, Dirceu? Exatamente. Legal. Obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal. Obrigado, Dirceu.